Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Maria tinha que crer num parto real e lembrar-se de fatos que lhe cumpria atestar como se houvessem ocorrido. Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Messias na Terra, colocando Maria pela ação do magnetismo espiritual sob a influência magneto-espiritual, a puseram por efeito dessa influência no estado de um sonâmbulo que vê e acredita, sente e experimenta o que se quer que ele veja e acredite, sinta e experimente. Nesse estado, Maria se achou em condições idênticas às dos indivíduos, ainda raros entre vós, de que há pouco falávamos. Quando ela ainda assim se encontrava sob aquela influência, os espíritos prepostos, que para produzirem a gravidez simplesmente aparente e fluídica, haviam atraído os fluidos apropriados, os dispersaram. E assim, cessando as causas, os efeitos deixaram de existir. Pela dispersão daqueles fluidos, a menstruação retomou seu curso ordinário e Maria se achou nas condições exigidas em tais casos para poder, no prazo estabelecido, preencher as formalidades prescritas na lei de Moisés para a purificação. A fim de dar a Maria, sempre sob a influência magneto-espiritual, a ilusão do parto e da maternidade, os espíritos prepostos pela ação fluídica a fizeram experimentar efeitos semelhantes às condições naturais em um parto qualquer. Essas impressões recebidas pela matéria a dispuseram a tomar, por simpatia, com os espíritos elevados que sobre ela atuavam, isto é, por acordo com eles, o compromisso de se lembrar materialmente de fatos que precisavam ser atestados, submetendo-se ao que lhe era proposto em nome do Senhor. No momento em que Jesus apareceu, exatamente como houvera aparecido por efeito de um nascimento real, sob o aspecto de uma criancinha, cessou a influência magneto-espiritual, e Maria, iludida pela carne, sob a influência das impressões recebidas pela matéria, que conservara o sinal do compromisso que seu espírito assumira, tomou nos braços o menino como se o parto fora real, crente assim de que ele era fruto de suas entranhas, por obra do Espírito Santo. Maria era quase uma criança e pouco experiente das coisas humanas, tendo sempre vivido em adoração e contemplação. Tomou o menino e rendeu graças a Deus. A gravidez e o parto não tiveram da sua marcha natural, senão a aparência. Se fora necessário dar também aos homens a ilusão desses fatos, fácil teria sido aos espíritos prepostos fazer com que, pelas dores da carne em elaboração, Maria experimentasse todos os incidentes e sintomas de cada uma das fases da maternidade, de maneira a lhes imprimir, aos olhos humanos, todos os caracteres aparentes da realidade, segundo as leis da encarnação no vosso planeta. Sabeis que uso podem os espíritos que vos cercam fazer dos fluidos que vos envolvem. A gravidez teve, aos olhos dos homens, a aparência da realidade. O mesmo poderia ter se dado com o parto. Cercando Maria dos fluidos necessários a produzir a ilusão, esses fluidos, pelas combinações que sofreriam sob a ação espiritual, teriam impresso aos olhos dos homens todos os caracteres da realidade e as fases do parto, de modo que este
para os que porventura assistissem à Virgem, revestiria a aparência de um parto real. Os espíritos que vos cercam, chegados a um certo grau de adiantamento, atuam pelo poder da própria vontade sobre os fluidos ambientes. Atraem os que são necessários e, combinando-os, traçam para os olhos carnais do homem os quadros que ele deva ver. Tais meios, entretanto, só são empregados em casos sérios. Assim, não pense o homem estar sempre submetido a essas alucinações espirituais, mas todas as vezes que para um fim útil à humanidade seja preciso recorrer a esses meios, eles são empregados. Não vos equivoqueis, porém, a respeito do sentido destas palavras, alucinações espirituais. Por alucinações espirituais, entendemos efeitos espirituais, representando para os olhos humanos uma coisa qualquer que não existe realmente, nem do ponto de vista material, nem do espiritual, e que não passa de ilusão produzida sob a ação espiritual por uma simples combinação de fluidos. O fenômeno que mais tarde explicaremos, chamado a multiplicação dos pães e dos peixes, simples resultado de uma ação espiritual obtida por mera combinação dos fluidos apropriados e necessários a esses efeitos, é de molde a vos fazer compreender como fora igualmente fácil produzir, para aqueles que porventura assistissem a Maria, mediante a ação espiritual e a combinação de fluidos apropriados e necessários, a ilusão do parto, dando-lhe os característicos da realidade. É pelo mesmo princípio e pelo emprego das mesmas causas que os espíritos culpados defrontam na erraticidade com as vítimas que fizeram, com as faltas que cometeram, e veem desenrolar-se o panorama sangrento do passado ou o cenário das dores que os esperam no futuro. Os fluidos empregados pelos espíritos prepostos a essa missão apresentam aos olhos do culpado ou sejam quadros animados de uma ilusão completa ou a aparência de objetos, dando também completa ilusão da realidade. Fácil teria sido, portanto, produzir nos homens, naqueles que porventura a assistissem, a ilusão do parto de Maria. Mas a isso se opunha o prestígio misterioso de que devia cercar-se o nascimento de Jesus. Maria estava só no momento. Fácil era dar a ilusão àquele espírito cuja existência material apenas começava. Tanto mais quando, embora o desenvolvimento da mulher em tais paragens seja mais precoce do que sob o vosso clima, a vida contemplativa de Maria a conservara ao abrigo de todas as aspirações e sensações materiais. Sendo ela, pois, ignorante das leis da matéria, inútil fora levar mais longe a ilusão. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.